E aí, empacou? Desempaca comigo, eu sou o Pedro Renal, professor aqui do Parabólica e hoje é dia de desempaca de filosofia para falar de um dos filósofos mais legais, mais interessantes e mais importantes também aí do século 20 e 21. A gente está falando de Zygmunt Bauman. Lembrando que os textos que a gente coloca aqui nessas tarjas, esses resumos, a gente deixa aqui na descrição para vocês para facilitar aí para vocês buscarem, porque o desempaque é mais ou menos entre 5 minutos, pouco mais, um pouco menos, dependendo do tema. E também os links das minhas redes sociais estão na descrição. Respira fundo, vamos lá começar. Gente, o Bauman, Zygmunt Bauman, é um dos filósofos mais importantes mesmo do século 20 e 21. Ele é um filósofo polonês, que nasceu então na Polônia, mas tem a sua carreira atrelada principalmente na Inglaterra. Ele é um cara que vai trabalhar com a gente sobre modernidade sólida e modernidade líquida e essa passagem do sólido para o líquido que a gente vai entender agora. Primeiro, o que é a modernidade sólida? Para o Bauman é algo que acontece entre o recorte de tempo, entre o século 14 e 15 e vai até tendo seu auge no século 19 e até um período ali do século 20. O que é essa modernidade sólida? O sólido dá uma ideia de definição para a gente. As instituições são muito bem definidas. A política é muito bem definida. Lá no início do século XV e XVI, a gente vai ter a formação das monarquias nacionais, dos estados nacionais absolutistas. Isso aqui ele não está defendendo, tá? É importante destacar. Mas você consegue perceber, olhar e definir com muita clareza o que é ser uma monarquia absolutista, por exemplo. Quando a gente chega, por exemplo, no século XVIII, o século das luzes, o iluminismo ele era claro, segundo Bauman. Ele queria a busca pela razão, uma crítica a essas instituições centralizadoras, absolutistas e por aí vai. Assim como, por exemplo, as tradições religiosas é aquilo mesmo, é muito bem definido da gente entender, da gente compreender e de se viver. Certo? E os movimentos sociais, os movimentos que se opunham a todas essas questões opressoras, eram baseados ali principalmente no marxismo, depois leninismo, eles também eram muito claros. A questão da luta de classes era algo muito mais sólido de se entender do que nos dias atuais. Então isso é a modernidade sólida, que é mais claro para a gente entender, para a gente compreender, segundo Zygmunt Bauman. Acontece que com o final do século XX, a gente chega naquele período lá de final da Guerra Fria. Em 1989 a gente tem a queda do Muro de Berlim. Em 1991 a gente tem o colapso do mundo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e boa parte do mundo socialista, não todo. E aí o que vai ditar principalmente a questão econômica no mundo é o chamado neoliberalismo. A gente tem a grande força das empresas nacionais e multinacionais, colocam em prática a questão da globalização. Então, o que vale para um no sentido econômico, no sentido cultural, vale muitas vezes para todos no mundo inteiro. É o processo de globalização. E aí o Bauman fala que esse é o processo de transição de uma modernidade sólida para o que vai vir depois, que é a modernidade líquida, onde o Estado ele perde boa parte da sua participação, perde boa parte do seu poder, ficando a cargo aí das empresas numa questão global, numa questão mundial. Então as relações elas começam a ficar menos nítidas, segundo Bauman. É importante que vocês entendam que não que ele esteja defendendo um processo X ou Y, ele está relatando através dos próprios estudos. E aí, quando que a gente entra, segundo Bauman, na chamada modernidade líquida, também conhecida como pós-modernidade, após esse processo que a gente está falando. É uma metáfora para definir que esse mundo que a gente está vendo, ele não é tão mais palpável, ele não é tão mais definido para a gente. As relações, elas não são mais sólidas e concretas, elas são mais líquidas. É algo mais incerto, é algo mais indefinido, tanto na economia, quanto na política, quanto nas nossas próprias relações, certo? Então, se a gente puder trazer exemplos aqui, as relações de afetividade entre as pessoas, elas não são tão mais fortes. O amor, segundo Bauman, uma obra inclusive dele, hoje em dia ele é mais líquido. O sexo por amor não é mais uma via de regra, certo? Então você tem todas essas questões. Então é tudo menos definido, segundo Bauman, daqui para frente. Se a gente parar para pensar nas nossas
Redes sociais. Hoje em dia, um aniversário de alguém numa rede social vem uma mensagem simples. Antes você tinha uma relação afetiva, de uma visita, de um abraço, de um carinho maior, no mínimo um telefonema. Então, essas relações elas são mais líquidas, é o que o Bauman vai chamar de modernidade líquida. Tá aí, gente. Foi um resumo bem rápido mesmo, porque afinal de contas essa é a proposta do Desempaca, mas tem conteúdo do Bauman aqui no canal, a gente fez até live, revisão bem definida aqui, bem discutida sobre o Bauman, e tá aí para vocês que quiserem aí só relembrar ou pegar, quer iniciar os seus estudos aí um pouquinho sobre Bauman. Vou ficando por aqui, amo vocês, é de todo o coração do mundo, grande beijo, fui!